Prezados amigos brisolistas, trabalhistas, nacional-desenvolvimentistas, social-democratas, educacionistas e progressistas. Tudo beleza? Eu sou o professor Rico Guimarães e aqui é o canal Brizola e o Brizolismo. Hoje eu vim falar sobre um tema demasiadamente importante que é a educação. E aí eu vou apresentar a vocês um modelo de educação de Darcy Ribeiro. Não de maneira detalhada, até porque a gente não tem tempo de um único vídeo fazer essa apresentação. Mas sim uma introdução do que consistia o projeto darcilista de educação. Primeiro ponto que deve ficar bem claro. Darcy Ribeiro não enxergava a educação como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado, como uma cláusula pétrea, autêntica. E no que concerne a educação ser encarada como política de Estado, é que a educação tem que ser considerada o pilar fundamental de qualquer Estado. O desenvolvimento econômico, as políticas de saúde pública, de trabalho e emprego e etc. perpassam pela política de educação. Por isso que ela é uma política de Estado. Agora, o mais importante nessa análise da filosofia educacional darcilista é nós observarmos, fazendo uma crítica bem construtiva ao modelo de educação brasileiro, onde que ele está errando. Porque, claro, o baixo nível de instrução da sociedade média brasileira nos preocupa. Nós sabemos que o brasileiro estuda muito pouco. Mas o problema não reside somente no nível de instrução, reside também no modelo de educação que nós temos. A educação ela é sustentada em 3 pilares. A educação intelectual, que forma a capacidade crítica e analítica do indivíduo, o preparando para ser um ser inteligente, no sentido prático da palavra. A educação profissional, que dota o indivíduo da capacidade de entrar no mercado de trabalho, estando qualificado. E a educação cidadã, aquela que forma o cidadão, aquele que vai conseguir ter uma relação social positiva, aquele que vai conseguir reconhecer no seu semelhante uma parte importante para o desenvolvimento do nosso país, aquele que respeita os seus limites, que não passa por cima dos limites dos outros, dos direitos dos outros, aquele que consegue viver de maneira salutar dentro de um ambiente democrático, reconhecendo seus direitos e deveres. Pois bem, é aí que o modelo de educação no Brasil falha. Porque nós temos uma educação ou voltada para a formação intelectual, academicista, que somente os privilegiados sociais têm acesso na formação básica, e a educação profissional, que é um modelo no Brasil muito mal estruturado e que forma mão de obra para o mercado de trabalho, mas não consegue ser eficaz nesse objetivo precípuo. Só que o nosso modelo ele é dual. Ele ou forma o intelectual ou forma o trabalhador. O intelectual das camadas sociais privilegiadas e o trabalhador apertador de parafuso nas classes marginalizadas. E quando muito, nos modelos um pouco melhores, dá para se fazer uma conjunção entre a formação intelectual e a formação profissional. Agora eu pergunto, e a formação cidadã? E a formação para a cidadania? Aquela que transforma o indivíduo em cidadão. Aquele indivíduo que tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Esse modelo nós não temos no Brasil. Talvez isso seja a regra e existam exceções à regra, mas elas são muito pontuais. No geral, o nosso sistema estrutural educacional não segue o modelo de formação do cidadão. Nós formamos, às vezes, o bom intelectual, o ser crítico e pensante,
E muitas vezes nós formamos o bom profissional, o cara que vai ter uma boa base técnica. Mas e o cidadão? Aquele que tem que aprender a conviver em sociedade, que reconhece a importância da economia doméstica, do meio ambiente, noções de cidadania em tratar as pessoas com respeito, saber até onde vai o seu limite para começar o limite do outro. Aquele que não ultrapassa as barreiras do bom senso no convívio social. Essa formação é deficiente no Brasil. Nós não formamos cidadãos. No Japão, nos países da Escandinávia, na Europa civilizada, no Canadá, nós temos nesses estados, nessas civilizações, a tríade: formação intelectual, formação profissional e formação cidadã, toda ela formando um único indivíduo. E esse indivíduo se torna o intelectual, o profissional e o cidadão. É isso que falta ao Brasil. Às vezes o indivíduo tem uma formação intelectual fantástica, mas não sabe ser cidadão, não sabe ter respeito ao próximo, não sabe noções basilares de bom senso. Às vezes o indivíduo tem uma boa formação técnica, se transforma num responsável trabalhador, mas falta para ele noções de civilidade. Infelizmente é assim. E quando o sistema é um pouquinho melhor, em que se agregam tanto a formação intelectual quanto profissional, falta a formação cidadã. Isso o CIEP de Darcy Ribeiro tinha. E que, infelizmente, uma política de Estado foi transformada pela mídia e pelos governos posteriores de Brizola em uma política simples de governo. O simples Brizolão. Ali não é o Brizolão. Nós podemos até de maneira carinhosa chamar de Brizolão em homenagem ao executor do projeto, que foi o ex-governador Leonel Brizola. Tudo bem, simbolicamente podemos chamar, mas o Brizolão era muito mais do que o Brizolão. Era um centro integrado de educação pública. E o modelo integral era um modelo que unia essa tríade. Formação intelectual para o indivíduo que tem senso crítico e espírito questionador para enfrentar o status quo, para tentar melhorar a realidade social. O indivíduo com formação profissional, que consegue se virar, que consegue ser um trabalhador eficiente, eficaz na sua formação, para que no futuro possa sustentar a sua família. Mas o indivíduo com formação cidadã, porque esse conhece as boas maneiras, o bom senso e sabe lidar com civilidade dentro do tecido social. Falta inserir o modelo de cidadania na estrutura educacional brasileira. Vamos, nós, trabalhistas, através do neobrizolismo, apresentar essa possibilidade para os brasileiros. Vamos juntos, gente. Um abraço a todos.